So yesterday we started looking into this history of the beginning of the United States. Ontem nós começamos a olhar a história do começo dos Estados Unidos. It starts with the Pilgrim Fathers. Isso começa com os Pais Peregrinos. I asked if you could read chapter 16 of the Great Controversy E eu pedi para vocês lerem o capítulo 16 do Grande Conflito and do some research online on this history. e para que fizessem pesquisa sobre essa história na internet. So if you go to this chapter, Então, se vocês abrem esse capítulo, chapter 16, capítulo 16, then go to paragraph 290.1. e vocês abrem então a página 290. Primeiro parágrafo. So the two paragraphs before, the two paragraphs before, Os dois parágrafos anteriores they illustrate that the Church of England, falam da Igreja da Inglaterra. although it was a reformed church, Mesmo tendo sido uma igreja reformada, it held on to many Catholic practices. se apegava a várias práticas católicas. There were people that say like that's not wrong as long as we're not believing in Mary or in statues. E as pessoas diziam que não tem nada errado nisso, enquanto nós não cremos nessas estátuas de santos ou Maria. But there were people who were bothered by it and they wanted to have that changed. Mas sim, havia pessoas que queriam mudar essas coisas. That starts in 290.1. Isso começa então aqui na página 290.1. It says, many earnestly desire to return to the purity and simplicity which characterized the primitive church. They regarded many of the established customs of the English church as monuments of idolatry, and they could not in conscience unite in her worship. But the church, being supposed by the civil authority, would permit no dissent from her forms. Attendance upon her service was required by law, and unauthorized assemblies for religious worship were prohibited, under penalty of imprisonment, exile, and death. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. Consideravam muitos dos costumes estabelecidos pela igreja anglicana como monumentos da idolatria e não podiam conscienciosamente unir-se a seu culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas formas. A assistência aos seus cultos era exigida por lei e proibiam-se as assembleias para culto que não tivessem autorização, sob pena de encarceramento, exílio e morte. And then the next says, at the opening of the 17th century, the monarch who had just ascended the throne of England declared his determination to make the Puritans conform or harry them out of the land, or else worse. Hunted, persecuted, and imprisoned, they could discern in the future no promise of better days. And many yielded to the conviction that for such as would serve God according to the dictates of their conscience, England was ceasing forever to be a habitable place. E no início do século XVII, o monarca que acabara de subir ao trono da Inglaterra declarou sua decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou oprimi-los-ia para saírem do país, ou faria coisa pior. Perseguidos e aprisionados, não podiam divisar no futuro vislumbres de melhores dias. E muitos chegaram à convicção de que, para os que quisessem servir a Deus segundo os ditames de sua consciência, a Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável.
Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio. Holland didn't read that. No. Right? So in the paragraph before, we read that attendance upon service was required by law, so you needed to go to church. A gente lê no parágrafo anterior que assistir aos cultos era exigida por lei. This was a law it is called, if you can find it online, it is the Act of Uniformity in 1558. E vocês podem encontrar isso sob o nome de Ato da Uniformidade de 1558. And if you're able to, if you go to the Wikipedia site of the Act of Uniformity 1558. Se vocês puderem abrir no Wikipedia o artigo sobre o Ato da Uniformidade de 1558. It says it was an act from the Parliament of England. Fala aqui que é um ato que foi dado ou estabelecido pelo Parlamento da Inglaterra. Strangely enough, it says here it was passed in 1559. Parece aqui, bom, menciona aqui 1559 como sendo passado. So I guess it was made in 1558, it was passed in 1559. Foi elaborado em 58 e passado em 59. It set the order of prayer to be used in the... Well, it set the order of prayer. It determined what prayers should be prayed. Então, aqui foi determinado que orações e como deveriam ser orados. And it also says all persons had to go to church once a week or be fined with 12 pence. Também era estabelecido que todos tinham que assistir aos cultos da igreja pelo menos uma vez por semana. E se eles não fossem, eles seriam multados com 12 centavos. And there was a considerable sum or an amount for a poor. Isso era uma quantia considerável, especialmente para alguém pobre. So here you can see that the state just forces you to go to church. 11 pounds. Let me look it up quickly. Yeah, it says Então here. vocês podem ver que aqui as pessoas foram forçadas de assistirem cultos. GB, Great Britain, pound. Yeah. Okay. Alguém pode procurar rapidamente quanto que são 11 libras? 11 pounds. It says here that the 12 pence is similar to 11 pounds, British pounds. Então aqui é mencionado que esses 12 centavos hoje, ou 2007, equivaliam a 11 libras. So I think there will be... I think that is about 50 reais. Como 50 reais, mais ou menos. Roughly. Yeah, that is probably... Yeah, okay. 50. Yeah? Oh, okay. 50 reais de multa por não assistir o culto. So 50... Okay. 50 reais and 51 cents. Oh, that's quite a good guess. So that was the fine you had to pay for not going to church every time. Então essa era a multa que você tinha que pagar para não assistir culto na igreja. And if you were against this whole church and you never went to church, E se você era contra essa igreja e nunca assistia, there was even the punishment could even get worse.
Então a punição poderia até se tornar pior. So this history, you could say this history starts here, Então você poderia dizer que essa história começa aqui, because now people like the Puritans, the people that desire for a pure religion, they get in trouble. porque os puritanos, então, eles acabam se colocando em problemas, esses puritanos que queriam uma religião mais pura. And the second paragraph we read is it talks about at the opening of the 17th century. E o próximo parágrafo fala do início do século XVII, That there was a monarch rising, ascended to the throne. que havia um monarca que acabara de subir ao trono. Who was that? Quem era esse? Who rose to the throne? Quem subiu ao trono? We all know him. Todos nós conhecemos It's him. ele. It is King James É o rei Jaime. of the King James Bible. O rei Jaime da Bíblia. King James became king Rei Jaime da Bíblia King James. in 1603. Isso foi em 1603. Somehow the Puritans had the hope that he would solve the problems and give them more liberty. E, de alguma maneira, os puritanos tinham esperanças que ele iria resolver os problemas e dar-lhes mais liberdade. But that didn't happen. Mas isso não aconteceu. It says here in the Wikipedia site of the Pilgrims, there's a Wikipedia site on the Pilgrim Fathers. Então existe aqui um artigo no Wikipedia sobre os peregrinos. And it says many Puritans had hoped that a reconciliation would be possible when James came to power. Então muitos puritanos haviam esperado que o rei Jaime poderia contribuir para uma reconciliação uma vez que ele subisse ao poder. Which would allow them independence. Que eles daria garantia de independência. So in 1604 there was a conference. Então em 1604 havia uma conferência. The Hampton Court Conference. Essa conferência de Hampton Court, which had to do with the church things, church-related things in the country. Essa conferência era acerca de coisas ligadas à igreja, né, no país. But at this conference, all the requests that the Puritans brought in were denied, were not accepted. Mas nessa conferência, todos os requerimentos, todos os pedidos dos puritanos que eles haviam apresentado foram negados. Except for one thing. Salvo um. And that was the translation of the Bible in English. Isso foi a tradução da Bíblia ao inglês. So, from this point onward, this work starts. Então, daquele ponto em diante, esse trabalho começa. That's why we mark it a period of of 7 years. Isso marcamos aqui um período de 7 anos. There's a 2520 related to the King James Bible. Os 2520 relacionados à Bíblia King James. I think it is Psalm 119. I forgot the verse where it says, "Thy words are purified 7 times." Creio que é Salmo 119, 19. Yeah. Não, Salmo 1,
Does somebody know the verse? Alguém sabe que a tua palavra é purificada 7 vezes? Psalms 12, verse 6. Salmo 12, versículo 6. Psalms 126. Isso seria Salmos 126, 126. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. So this is a verse that we sometimes refer to as being significant for the translation of the King James Bible. São dos versículos que a gente menciona como sendo significantes com respeito à tradução da Bíblia de Heijer. So in 1604 there was this it's called the Hampton Court Conference. 1604 teve então essa conferência de Hampton Court. If there's things, I don't know if you did some homework or if there's something that you found interesting in something you read about it, then I would be happy to hear that. Então, se alguém de vocês fez a sua tarefa de casa e tiver algum ponto interessante, eu ficaria feliz se vocês contribuíssem. Yeah. Just talk about the translation. There's a very nice documentary. I think it's from BBC, King James Bible. It's a nice history. Apparently there's a good documentary on this history. Só menciono que tem documentário que eu acho bem legal, acho que da BBC, sobre a tradução da Bíblia King James e dá uma ideia bem legal sobre essa história dos puritanos e dessa conferência. BBC? Não é BBC? Então, para que não sabem que é BBC, é BBC. So this conference did not agree with all the requests that were sent in from the Puritans. Então essa conferência não concordou com os pontos apresentados pelos puritanos. And that's why then the Great Controversy says that England was ceasing forever to be a habitable place for them. E por isso o grande conflito diz que Inglaterra deixou de ser para sempre um lugar habitável para os que queriam servir a Deus segundo sua consciência, não? Ditamos a sua consciência. So these Puritans were, I guess, scattered in several places. Os puritanos, então, eles estavam espalhados em vários lugares. But there are some congregations that were known. Mas existiam sim congregações conhecidas. And one of the congregations was from the village Scrooby. E uma dessas congregações era de um vilarejo chamado Scrooby. And the Scrooby
congregations started to have problems and they were persecuted. A congregação de, perdão, de Scrooby começou a ter problemas e foram perseguidos, então. So they started to consider to leave where they live. Então eles começaram a considerar ir embora. And in 1607, 1607. So I'm going to remove this actually. Então em 1607, well, I just Scrooby. So in 1607, 1607, the first attempt is made to flee from England to Holland. se faz a primeira tentativa de fugir da Inglaterra para a Holanda. But they were betrayed. Mas eles foram traídos. Because it was an illegal attempt, it was not allowed. Porque isso era ilegal. So when the authorities found out that they were on their way to Holland or they were on a ship already, they were caught. Então, quando as autoridades descobriram que eles estavam em caminho à Holanda, já no navio, na verdade, então eles foram pegos. And some of them were put in prison or alguns foram colocados na prisão, outros tiveram que pagar multas. So in the end, in 1608, they did a second attempt, and they managed to reach Holland. Em 1608, eles fizeram uma segunda tentativa e foram bem-sucedidos e ir para a Holanda. And they started to live in Amsterdam. Eles começaram de viver em Amsterdã. Then in 1609, em 1609, they moved to the city called Leiden. Eles se mudaram para uma cidade chamada Leiden. And this is where they lived for all the time when they stayed in Holland. E foi lá onde eles moraram por todo esse tempo em que eles permaneceram na Holanda. And Sister White talks about that in this chapter. E nesse capítulo a irmã White fala sobre isso. So in the same in 290.2 where we stopped reading the last time. 290.2. Então 290.2, lá onde nós paramos de ler. Halfway it says, some at last determined to seek refuge in Holland. Difficulties, losses, and imprisonment were encountered. Their purposes were thwarted, and they were betrayed into the hands of their enemies. But steadfast perseverance finally conquered, and they would shelter on the friendly shores of the Dutch Republic. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. Seus intuitos foram contrariados e eles entregues às mãos de seus inimigos. Mas a inabalável perseverança venceu finalmente. Encontraram abrigo nas praias amigas da República Holandesa. So here you can see this. They have an attempt, they are betrayed, and then they were steadfast and continued. They continued their course and they reached Holland. Então aqui vocês veem que eles tentaram, foram, diz aqui, contrariados, não? Foram traídos, mas eles continuaram firmes e afinal eles conseguem chegar onde queriam chegar. So then it says, in their flight they had left their houses, their goods, their means of livelihood. They were strangers in a strange land, among a people of different language and customs. Em sua fuga deixaram casas, bens e meios de vida. Eram estrangeiros em terra estranha, entre um povo de língua e costumes diferentes. They were forced to resort to new and untried occupations to earn their bread. Middle-aged men who had spent their lives in tilling the soil had now to learn mechanical trades.
Foram obrigados a recorrer a ocupações novas e a que não estavam afeitos, a fim de ganhar o pão. Homens de meia idade que haviam despendido a vida no cultivo do solo, tiveram agora de aprender ofícios mecânicos. But they cheerfully accepted the situation and lost no time in idleness or repining. Though often pinched with poverty, they thanked God for the blessings which were still granted them and found their joy in unmolested spiritual communion. Animadamente, porém, enfrentaram a situação e não perderam tempo em ociosidade ou murmurações, posto que muitas vezes premidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. They knew they were pilgrims and looked not much on those things, but lifted up their eyes to heaven, their dearest country, and quieted their spirits. Sabiam que eram peregrinos e não olhavam muito para essas coisas, mas levantavam os olhos ao céu, seu mais caro país, e acalmavam o espírito. So you can see that these people really gave up everything. Aqui vocês veem, essas pessoas tinham deixado tudo, Their houses, their whole life, suas casas, suas vidas, to just have this to be able to worship their God according to their conscience. Tudo isso para poder adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. In the midst of exile and hardship, their love and faith waxed strong. No meio de exílio e aguras cresciam o amor e a fé. They trusted the Lord's promises, and He did not fail them in time of need. Confiavam nas promessas do Senhor e Ele não faltava com elas no tempo de necessidade. His angels were by their side to encourage and support them, and when God's hand seemed pointing them across the sea to a land where they might found for themselves a state and leave to their children the precious heritage of religious liberty, they went forward without shrinking in the path of providence. Seus anjos estavam a seu lado para animá-los e ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que podiam fundar para si um estado e deixar seus filhos e precioso legado da liberdade religiosa, deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles sem se arreciar pela senda da providência. So all these problems and these challenges, they made their faith become even stronger. Então todos esses desafios acabaram deixando a fé deles ainda mais fortes. And when the time arrived for God, He pointed them to, He gave them the knowledge of a country on the other side of the world. Mais forte. E quando então o Deus tinha chegado para Deus, ele os deu conhecimento sobre esse outro país, this other country, On the other side of the no outro lado do oceano. God had permitted trials to come upon His people to prepare them for the accomplishment of His gracious purpose toward them. Deus permitira que viessem provações a seu povo a fim de prepará-lo para o cumprimento de seu misericordioso propósito em relação a ele. God was about to display His power in her behalf to give to the world another evidence that He will not forsake those who trust in Him. A igreja sofrera humilhações para que pudesse ser exaltada. Deus estava a ponto de ostentar o seu poder em favor dela. He had Unto him. Okay. trust in Him. Yeah. He had overruled events to cause the wrath of Satan and the plots of evil men to advance in glory and to bring His people to a place of security. Persecution and exile were opening the way to freedom. Deus estava a ponto de ostentar o seu poder em favor dela para dar ao mundo outra prova de que não abandonará os que nele confiam. Dispuseram os acontecimentos de maneira
a fazer com que a ira de Satanás e as tramas de homens maus promovessem a sua glória e levassem seu povo a um lugar de segurança. When first constrained to separate from the English church, the Puritans had joined themselves together by a solemn covenant as the Lord's free people to walk together in all his ways made known or to be made known to them. Quando constrangidos pela primeira vez a separar-se da igreja anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto, como o povo livre do Senhor, para andarem juntos em todos os seus caminhos, por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Here was the true spirit of reform, the vital principle of Protestantism. It was with this purpose that the Pilgrims departed from Holland to find a home in the New World. John Robinson, their pastor, who was providentially prevented from accompanying them, in his farewell address to the exiles said, Foi com esse intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no Novo Mundo. John Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido de os acompanhar em sua mensagem de despedida aos exilados, disse: So, Sister White doesn't talk about years or she doesn't mention any dates. A irmã White ela não faz menção aqui de anos ou de datas. Well, we know that they leave in 1620. Mas sabemos que eles saem em 1620. But we know that they made the decision to leave. I think it was in 1619. Mas eu creio que a decisão foi tomada, a decisão de sair foi em 1619. I was actually working on this line now. So they start preparing. Eles começaram então os preparos. And they leave. E logo eles saem. So they stayed in Leiden for 11 years. Eles permaneceram em Leiden por 11 years, okay, 11 anos. And here we read something about this name. Yesterday we heard a name, and we spoke about a name. It was on the whiteboard. I just erased it. John Robinson. E ontem nós tínhamos visto esse nome no quadro que apagamos, mas era o nome John Robinson. And here it says John Robinson was their pastor. Era aqui que John Robinson, que era o pastor deles, in Leiden. em Leiden. And he was one of the people who did not journey, at least at this point, he did not journey to the New World. He stayed behind. Então, esse John Robinson era uma das pessoas que não embarcou, não podia viajar, pelo menos não nessa ocasião, para a Nova Terra. With the purpose of coming later. Com o intuito de vir depois, ou ir depois. We now know that that never happened because he died a few years later. Sabemos que isso nunca aconteceu porque poucos anos depois ele morreu. So, if you go to if you go to the Wikipedia site of this, John Robinson. Se vocês abrem a página no Wikipedia desse John Robinson, First,
in the Great Controversy, the next paragraph, Primeiramente no Grande Conflito, o próximo parágrafo, or the next, let me see, the next 3 paragraphs, os próximos 3 parágrafos, is a transcript of his sermon. que temos o sermão dele transcrito. Before they leave Holland, they have a last fellowship or worship together. Então, antes deles embarcarem da Holanda, eles têm uma última reunião, um culto juntos. And they, and then the Wikipedia site says that before they left Leiden, a solemn service was held at which John Robinson chose Ezra 8:21 as his text. E lá menciona que antes deles... So before they left Leiden, Então, antes deles saírem ou embarcarem da cidade de Leiden, a solemn service was held foi feito um sermão solene onde Robinson escolheu de pregar sobre Esdras 8:21. and Ezra 8:21 says, "Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance." E Esdras 8:21 fala, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. So we see that Robinson compares this travel of the Pilgrim Fathers Vemos aqui que Robinson ele compara essa viagem dos Pais Peregrinos with the travel of Ezra from Babylon to Jerusalem. com a jornada de Esdras da Babilônia para o Jerusalém. We know we have a line of that story. Nós temos uma linha dessa história. First day of the first month, first day of the fifth month. Primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do quinto mês. So it is an interesting parallel, at least, Isso aqui é um paralelo interessante. and may tell us that and tells us that there's maybe more in this story than we think. E nos deixa pensar que nessa história talvez tem mais do que nós imaginamos. So we understand when they arrived in the United States or in the New World, Nós entendemos que quando eles chegaram então no Novo Mundo, they still had, yesterday what I think I mentioned it, they still had a luggage or a baggage of false ideas in their backpack. eu mencionei isso ontem, que eles levaram consigo uma bagagem de ideias errôneas. So they moved to the New World looking for freedom for themselves. Então eles foram para o Novo Mundo procurando liberdade para eles mesmos. Then here in the beginning of paragraph 292.3, E agora no começo do parágrafo 292.3, just like the second or third sentence, it says, "Yet honest and God-fearing." 292.3. Okay. 292.3. 292.3. 292, yeah, and then in the beginning it says, "Yet honest and God-fearing." Ok. Então no começo do parágrafo 292.3 fala que
Entretanto, sinceros e tementes a Deus. Although they were God-fearing and they were honest, Então, entretanto, sinceros e tementes a Deus, the pilgrims did not yet comprehend the great principles of religious liberty. os peregrinos os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. The freedom which they sacrificed so much to secure for themselves, they were not equally ready to grant to others. A liberdade por cuja obtenção tanto se haviam sacrificado, não estavam igualmente dispostos a conceder a outros. Sounds like they had the same problem that we had. Só que eles tinham o mesmo problema como nós. They needed to learn still what really liberty means. Eles precisavam ainda aprender o que era de fato ter liberdade. Very few, even of the foremost thinkers and moralists of the 17th century, had any just conception of that grand principle, the outgrowth of the New Testament which acknowledged God as the sole judge of human faith. Eu acabei de perder aqui o texto. Okay. The doctrine that God, very few, even of the foremost thinkers. Então, muito poucos, mesmo entre os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham exata concepção do grandioso princípio emanado do Novo Testamento, que reconhece a Deus como único juiz da fé humana. The doctrine that God has committed to the Church the right to control the conscience and to define and punish heresy is one of the most deeply rooted of papal errors. A doutrina de que Deus confiara à Igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. While the reformers rejected the creed of Rome, they were not entirely free from her spirit of intolerance. Enquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. The dense darkness in which, through the long age of her rule, popery had enveloped all Christendom had not even yet been wholly dissipated. Said one of the leading ministers in the colony of Massachusetts Bay, it was toleration that made the world anti-Christian, and the church never took harm by the punishment of heretics. Enquanto os reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. As densas trevas em que, através dos longos séculos de domínio, havia o papado envolvido a cristandade inteira, não tinham sido mesmo então completamente dissipadas. Disse um dos principais ministros da colônia da Bahia de Massachusetts, foi a tolerância que tornou o mundo anticristão, e a igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. So here, this is a perfect example of something that you maybe intellectually you don't agree. Então, isso aqui é um exemplo perfeito de algo que talvez intelectualmente você não concorda. You say the Catholic Church is wrong, that's what they say here. Eles dizem que a igreja católica está errada. We don't agree with what they teach and their doctrines. E não concordamos com o que eles ensinam, as suas doutrinas. And we openly walk away from it. E nós nos afastamos disso abertamente. But it doesn't mean that you are then also free from these doctrines. Isso não significa que você automaticamente está livre das suas doutrinas. Because you live them for so long that it takes time to unlearn them, to get rid of them. Você viveu essas doutrinas por tanto tempo que você leva um tempo para livrar-se delas. Just with us now, with all the things that we need to unlearn. Assim como com nós, que estamos precisando desaprender.
all muitas coisas, the wrong ideas or conspiracy theories that we hold on to. as ideias erradas, as ideias de conspiração que nós nos apegamos. Maybe intellectually we can say we agree and we reject it. Talvez intelectualmente nós dizemos que sim, concordamos e rejeitamos essas coisas. But it will be revealed in our actions, in our daily life, how we really understand, if we really understand them. Mas será revelado em nossas ações, no dia a dia, se realmente entendemos essas coisas. We can be racists, although we even don't realize it, or we can be discriminating on gender, not knowing it. Então nós podemos ser racistas e discriminando o gênero sem dar-se conta disso. We continue reading. The regulation was so the pilgrims, so to speak, it is said the regulation was adopted by the colonists that only church members should have a voice in the civil government. A kind of state church was formed, all the people being required to contribute to the support of the clergy, and the magistrates being authorized to suppress heresy. Where do you read From where I stopped, I think, yeah. We stopped at Yeah. heretics. Heretics, yeah, and then the next thing. Ok. Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas membros da igreja podiam ter a voz ativa no governo civil. Formou-se uma espécie de estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero. You read the whole thing? No, until heresy. Concedendo-se ao magistrado autorização para suprimir a heresia. Thus the secular power was in the hands of the church. It was not long before these measures led to the inevitable result, persecution. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja, e não levou muito tempo para que essas medidas tivessem o resultado inevitável, a perseguição. And then we come to the paragraph that we read or mentioned yesterday. E com isso chegamos ao parágrafo que nós mencionamos ontem. It says, 11 years after the planting of the first colony, Roger Williams came to the New World. Fala que 11 anos depois do estabelecimento da primeira colônia, Roger Williams veio ao Novo Mundo. So, he arrived in 1631. Ele chegou em 1631. Roger. Oh. And he was a person that understood that this was wrong, these ideas that they had implemented. E ele era uma pessoa que entendia que essas ideias que eles haviam implementado eram erradas. And he fought for this principle. Ele lutou por esse princípio. And I think that's what we mentioned yesterday. He was the founding father of the first state that applied these freedom acts. The state was Rhode Island. E mencionamos ontem que ele foi primeiro que então colocou em prática esses atos de liberdade nesse primeiro estado livre, que era Rhode Island. So we have a really superficial timeline now. Então, dessa maneira, temos aqui uma linha de tempo bastante superficial of the time period in England sobre o tempo na Inglaterra to Holland até a Holanda to
Let's say to the glorious land. Da Inglaterra para a Holanda e daí para a Terra Gloriosa. Very superficial, not much details. Bastante superficial, sem muitos detalhes. To just give an idea of what steps they undertook to get to their point. Isso é apenas para vocês terem uma ideia quais os passos que eles seguiram para What steps they took to get to their destination. para chegar ao destino deles. The question is if there is a prophetic line in this story. Então a pergunta é, será que há uma linha profética nessa história? I need your help with that. If you see any anchor points. Com isso vou precisar da ajuda de vocês. Se vocês veem algum pontos de âncoras. Or maybe there are some additional points that you found that are not here. Talvez vocês encontram pontos adicionais que não estão aqui contidos e vocês acham interessantes. Some elements in this history that I did not mention yet. Alguns elementos dessa história que eu não mencionei ainda. Let me do that here. Is their attempt of leaving Holland. Essa tentativa de sair da Holanda. Should I go there? No. So we said in 1620. Então nós dissemos que em 1620 they leave Holland. Eles saem da Holanda. If this is Holland, se isso aqui é a Holanda, and this is no, it's the other way around. Or if this is the shore of Europe, the main continent. Então se isso aqui for a costa da Europa, do continente, then so this is you have Holland at the moment, Belgium, and then this is France. Então aqui seria a Holanda, Bélgica e França. So they lived here. Eles viviam por aí. In a city which is not directly connected to the coast. Uma cidade que não está diretamente à beira-mar ou à costa. In Leiden. A cidade de Leiden. They come from England before. E eles saem da Inglaterra antes. Where there's persecution. E lá tem perseguição. And they decide we cannot stay here any longer. Eles decidem que não poderiam permanecer mais tempo lá. And they flee in 1608 to Holland. 1608 eles fogem para a Holanda. And then in 1620 or in 1619 they prepare to leave, and in 1620 they eventually leave. E em 1619 eles preparam então para sair, e 1620 eles de fato saem. So the idea is that they travel together with a group from people in England. Mas a ideia é que eles iriam então viajar juntos com um grupo de ingleses. That they would leave Holland. Eles iriam então sair da That they would Inglaterra. meet them somewhere in. They decide to meet in Southampton. Eles iriam encontrá-los em Southampton. Isso era decidido. There's another group waiting. E lá tem outro grupo esperando. On another ship. No outro navio. And these two ships would then sail together to the glorious land. E ambos esses navios então iriam navegar à Terra Gloriosa. They leave the Holland.
Eles saem da Holanda on August 1st. no 1º de agosto. That's our calendar. If you do some research on this history, you usually find July 22nd, I think, or 21st. Isso seria nosso calendário. Se vocês forem pesquisar, vocês devem encontrar 21, 22 de julho. But that's the Julian calendar. This is converted to the Gregorian calendar for us. Mas isso se refere ao calendário juliano. Essa data aqui seria convertida para o nosso calendário gregoriano. So they leave August 1st, Então eles saem no 1º de agosto, which is like a 7-hour journey to the other side. This is a 7-hour journey. uma viagem de 7 horas, Just talvez. takes one day. They arrive there, Leva um dia e eles chegam lá. but on their journey they find out that their ship is leaking. Mas no meio dessa viagem eles percebem que o navio deles estava vazando, mesmo entrando água, vazando. Ok, estava vazando. And that, Estava infiltrando água. and they stop in Southampton, but they need to repair the ship. Então eles param em Southampton, mas eles têm que arrumar o navio. So that takes about 2 weeks. Isso leva por volta de 2 semanas. Now they meet there with this other group, and then together they leave from Southampton. Então eles se encontram com esse outro grupo e juntos, então, eles saem de Southampton. When do they leave? Quando eles saem? They leave on August 15th. No 15 de agosto. And then that's together. Isso saindo juntos. They find out this ship leaks again. E logo eles descobrem que esse navio ainda estava vazando. Meter. Estava metendo água. É isso que estava questionando. Achei que estava entrando água, não saindo. So they Estava metendo água. So they have their journey from Holland to Southampton. Então, eles têm a sua jornada da Holanda para Southampton. Then they have their journey from Southampton. E logo a viagem de Southampton. They understand that the ship is still leaking, so they return, and now they return to a town called Dartmouth. E eles percebem que ainda estava entrando água ao navio e eles decidem então parar numa cidade chamada... What's the name again? Dartmouth? Dartmouth. Okay. So this goes from Leiden to Eles saem de Leiden Southampton. para Southampton. This is Southampton to Dartmouth. E então a próxima passagem era de Southampton para Dartmouth. And then on the September 6th, No 6 de setembro, they go from Dartmouth, eles saem de Dartmouth. and they found out still that the boat is leaking, and they go back, and then they stop at Plymouth. Eles descobrem que ainda o navio ainda estava em más condições e eles param então em Plymouth. And this is where they decide to leave the ship behind, to abandon the ship, and join together on this other ship. Então aqui eles decidem então de deixar esse outro navio para trás e juntar-se, entrar juntos nesse outro navio. No, I'm not sure about this September the 6th, actually. Tem certeza sobre essa data, na verdade? I forgot my notebook. Where did it say?
because I think the September 6th is the one that they leave Plymouth. Na verdade, acho que foi no 6 de setembro que eles saem de Plymouth. Okay, I'll come back on that date. Eu vou voltar para essa data. What I find interesting is that we have these two dates, Mas o que eu acho interessante é que temos essas duas datas aqui. an August 1 and an August 15. 1º e 15 de agosto, which we usually call a Concord and an Exeter. que nós costumamos de chamar Concord e Exeter. And a Concord Exeter is always followed with a closed door. E Concord e Exeter sempre segue sempre uma porta fechada. Here we see that this ship is abandoned and left behind. Então aqui vimos que esse navio é abandonado e deixado para It's trás. the end of the ship. Então é o fim do navio. So you can see a closed door there. Então aqui poderíamos ver uma porta fechada. If you remember, and that was all the way in the beginning of this trimester, Se vocês se lembrarem que bem no começo desse trimestre, when they were still in Holland, que quando eles estavam na Holanda ainda, just prior to when they left, logo antes deles saírem, they, well, actually say Leiden, but they don't leave from Leiden because Leiden is not at the coast. They go to another town here, which is Delft. na verdade eles não saem de Leiden, porque Leiden não está perto da água, então eles vão para outra cidade chamado It's called Delfshaven, which means port of Delft. Seria o Porto de Delft. But before, when they were in Leiden still, Mas antes, quando estavam em Leiden ainda, when they left Leiden to go to Delft and make their journey, quando eles estavam prestes a sair de Leiden para ir para Delft, they had this final sermon. eles têm lá esse último sermão, Which was on Ezra 8:21. que era um sermão sobre Esdras 8:21. And we did a study on Ezra at the beginning of this trimester, No começo do trimestre fizemos um estudo sobre Esdras. and not all of you were there, I think. Nem todos de vocês estavam presentes, acho. But if you go to Ezra 8, Mas se vocês abrem Esdras 8, you have this whole list of people that join Ezra in his journey. você tem toda essa lista de pessoas que se juntam a Esdras na sua jornada. For those who were there, do you remember what we did in this chapter? Aqueles que estavam presentes, vocês lembram o que fizemos nesse capítulo? Os quê? Eles não deixaram Babilônia com Esdras. Well, she said we counted there, and he said didn't. There was a group that left Babylon. So there was a group that left Babylon, and we counted them. E nós contamos esse grupo. There's a whole list of names, Tem uma lista toda de nomes. and we came to the conclusion Então chegamos à conclusão, that if we join these three groups together, se nós juntamos esses três grupos, that you come to do you remember the total number, including Ezra? vocês lembram do número total, incluindo Esdras? 7,773. 1773. Certo, 1773. So we found that Ezra has a group of 1773 people joining him, Então vimos que or including himself, actually.
que tem esse grupo, incluindo extras, de 1.773 pessoas. So as soon as he has all these people together, Uma vez que ele havia juntado todas essas pessoas, the first thing he does a primeira coisa que ele faz is Ezra 8:21. é Esdras 8:21. He proclaims a fast. Ele apregou um jejum. So you can kind of bring these two histories together here. Então vocês podem juntar essas duas histórias. We see Ezra here with 1773 people proclaiming a fast. Então vemos aqui Esdras com 1.773 pessoas proclamando ou apregoando um jejum. To start their journey. Isso para iniciar a sua jornada. And what do we do with 1773? E o que fazemos com esse 1.773? Why is that significant? Por que isso é significante? If you look at the year 1773, it was the year when the Boston Tea Party took place in Boston. Então, 1773 como ano era o ano em que a festa de chá de Boston aconteceu. So 1773 is known, at least for one thing, is the Boston Tea Party in the United States. Então, esse ano é conhecido pelo acontecimento nos Estados Unidos, a Boston Tea Party, acho que chama festa de chá, né? Which marks the beginning of the American Revolution. Que marca o começo da Revolução Americana. So, as a symbol, and we use this in other lines, this waymark as a Boston. Então, outras linhas também usamos esse marco como Boston. We have, for example, the Boston Tea Party, and we have the Battle of Concord and Lexington. Temos a festa do chá de Boston e logo temos a Batalha de Concord e Lexington. In 1775. Em 1775. So, I would suggest that this waymark marks a Boston because of that. Então, eu sugiro que esse marco, então, representa Boston. So we have a Boston, we have a Concord and Exeter, and we have a closed door. Então, temos aqui Boston, Concord, Exeter e logo uma porta fechada. Question is what we have two ships. We have, just like Acts 27, we have two ships. E assim como Atos 27, também temos dois navios. One of these ships comes to its end. Navio chega ao seu fim. And one ship continues a little longer and reaches the shores of the United States. E outro navio continua mais um pouco e ele chega então às costas da América. We can see that this ship is already leaking and leaking and in the end abandoned. E nós vemos que esse navio estava metendo água e logo foi abandonado. So I think this is interesting. E eu acho que isso é interessante. What did you say? Navio adramitino. Yeah, so there are some similarities with Acts 27. Há algumas semelhanças com Atos 27. But I'm not 100% sure yet how and where to place it, because we have many Concords and Exeters and Bostons. Mas ainda não sei bem como posicionar isso, porque temos diversos Boston e Exeters. And the problem actually is, E o problema, na verdade, if you want to use the same line as Acts 27, é que se você quiser usar a mesma linha como Atos 27, which is the line of the ship, que é a linha do navio, that line doesn't have a Concord. então essa linha não contém um Concord. It is a time of the end. É um tempo do fim. This line starts at the time of the end. Então essa linha começa no tempo do fim. You have a 9/11 Você tem um 11 de setembro with the Euroclydon. com o Euroaquilão. Then you have a midnight, Logo uma meia-noite, a midnight cry, um clamor da meia-noite. and the close of probation / Sunday law.
E então, o fechamento da Porta da Graça / decreto dominical. These are the waymarks in that line. Esses são os marcos dessa linha. And you can make this a Boston and then an Exeter, Então vocês podem fazer isso com Boston e Exeter, but there's no Concord in this line. mas Concord não está contido nessa linha. So yeah, for us it's still to determine how to solve that. Isso ainda precisa ser determinado como resolver isso. Whether this is talking about, we need to understand the meaning of this ship. E nós precisamos então entender o significado desse navio. Is it the United States as well and as the church, just like this ship here? Será que é assim como aqui o navio dos Estados Unidos e da Igreja Adventista? Or maybe it represents something else? Ou talvez representa outra coisa? Maybe something to think about, and maybe we can talk about it later. E talvez vocês podem pensar sobre isso e falarmos sobre isso mais para frente. And then maybe we can continue tomorrow. Or E talvez continue this então amanhã continuamos sobre isso. are there any questions or maybe suggestions? Alguma pergunta ou sugestões? Okay. Now, then for now we leave it here, and then we come together tomorrow morning again. Então, por enquanto até aqui e amanhã nós nos encontramos de novo. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you for this morning study. obrigado por esse estudo essa manhã. Lord, we try to understand this history of the beginning of the United States. Se nós queremos, estamos tentando de entender essa história dos Estados Unidos. We pray that you show us if there are gems that we need to dig for still. Oramos que o Senhor nos mostre se há pedras preciosas que precisamos cavar e encontrar. There are several gems that we found, but we still need some clarity on how to apply this. Já encontramos pedras preciosas, mas ainda precisamos conhecimento como aplicar essas coisas e como entender. I pray that you give us this clarity of mind to get a better understanding of this history. E oro que o Senhor nos dê essa clareza de mente para entender melhor essa história. I pray that you watch over us today in our work, in our fellowship together. Eu oro que o Senhor olhe sobre nós, ao trabalharmos juntos e nossa comunhão. I pray this in Jesus' name. Isso oro em nome de Jesus. Amen.